Em 5 de dezembro de 1945, às 14h10 da tarde, 5 aviões bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos decolaram da Flórida. Essa missão foi chamada de Voo 19. Era uma missão de treinamento que deveria durar 3 horas. Não era nada especial, era apenas treinamento de rotina. Havia 14 membros da tripulação no voo, liderados por um piloto altamente experiente e veterano de guerra. Esses 5 aviões voaram para o leste da Flórida. Tudo estava normal, o tempo estava claro, mas cerca de 2 horas após a decolagem, o líder do esquadrão relatou que havia problemas súbitos em suas bússolas. As bússolas tinham parado de funcionar. Ao pegarem suas bússolas de reserva, percebem que elas também falharam. Sem bússolas eles não podem determinar sua posição real. Eles tentam contatar os pilotos dos outros aviões, mas os instrumentos deles também estavam com defeito. O tempo começa a piorar. Às 16h56, o tenente Charles Taylor acredita que seus aviões estavam voando sobre o Golfo do México e que eles precisavam voar para o leste para voltar à Flórida. Ambas as minhas bússolas estão fora e estou tentando encontrar Fort Lauderdale. Estou sobre terra, mas está dividida. Tenho certeza de que estou nas Keys, mas não sei como chegar ao Fort Lauderdale. Mas o tempo continua piorando. O pôr do sol se aproxima, seguido pela iminente escuridão da noite. Neste ponto, acredita-se que os aviões estavam realmente a 370 quilômetros a leste da Flórida. Às 19h04, recebemos a última transmissão de rádio de Taylor. Após isso, todos os 5 aviões são perdidos para sempre. Até hoje, não temos pistas sobre esses aviões. Após o desaparecimento do voo 19, uma aeronave de busca e resgate Mariner decolou, com uma tripulação de 13 pessoas. Eles estavam na missão de encontrar o voo 19. Mas, enquanto os procuravam, eles também desapareceram. Primeiro, 14 pessoas do voo 19 desapareceram, e depois 13 pessoas da aeronave de busca e resgate Mariner. Por dias depois disso, foi realizada uma grande operação de busca aérea e marítima. Uma das maiores operações de busca da época, para encontrar ambos os voos. Mas eles não encontraram nada. Não encontraram nenhum corpo, nem parte da aeronave. Tudo havia desaparecido. Curiosamente, a área onde ambos os aviões desapareceram, hoje é conhecida como Triângulo das Bermudas. Não sabemos qual caminho é o oeste. Ao longo dos últimos 50 anos, 3.000 navios e 100 aviões desapareceram em uma misteriosa extensão de água no Oceano Atlântico. Conhecido como Triângulo do Diabo, uma fonte de intriga, lenda e medo, este é o Triângulo das Bermudas. Disse que o Triângulo das Bermudas é uma parte muito misteriosa do oceano. E já registrou milhares de desaparecimentos de aviões e navios. Eles nunca foram encontrados novamente. Essa área fica entre a Flórida nos Estados Unidos, Porto Rico e o país Bermuda ao norte. Ela forma uma área triangular como esta. No geral, esta área abrange mais de 500.000 milhas quadradas. As histórias do Triângulo das Bermudas têm mais de 500 anos. Em 1492, quando Cristóvão Colombo partiu para encontrar o Novo Mundo, ele relatou que, ao passar por esta área, sua bússola parou de funcionar. E uma noite, quando olhou para o céu do seu navio, viu uma luz estranha. Uma luz estranha que parecia uma bola de fogo. E viu aquela bola de fogo cair do céu para o oceano. Este foi o início do mistério. Ao longo das próximas eras, vários nomes foram dados a esta área. O Cemitério do Atlântico. O Mar da Perdição. Esses nomes foram usados nos séculos XVIII e XIX. Mas o nome Triângulo das Bermudas foi usado pela primeira vez em 1964. Em uma revista chamada Argose, havia um artigo de Vincent Gaddisen, intitulado O Mistério Mortal do Triângulo das Bermudas. Foi a primeira vez que a frase Triângulo das Bermudas foi usada. Neste artigo, muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas ao longo das últimas décadas foram resumidos por ele. Ele tentou conectar todos, tentando criar um mistério, alegando que há algo peculiar nesta área do oceano, porque tantas aeronaves e navios desaparecem. Embora não houvesse explicações no artigo sobre o motivo. Mas isso tornou o mistério do Triângulo das Bermudas o mais popular na época. Tão popular que muitos livros foram escritos sobre isso. Muitos filmes e jogos de computador foram feitos e até mesmo músicas sobre o Triângulo das Bermudas. Falando sobre outros incidentes, houve outro incidente horrível em 1918. Envolveu o USS Cyclops, um dos maiores e mais rápidos navios da Marinha dos Estados Unidos na época.
Era um ativo muito importante para a Marinha Americana, especialmente quando a América começou a participar da Primeira Guerra Mundial. Era usado para transportar tropas e carvão. Em 4 de março de 1918, 306 pessoas estavam a bordo do USS Cyclops. De uma cidade perto de Washington, chamada West Indies Baltimore, este navio começou sua jornada em direção ao Brasil. Além de pessoas, este navio estava transportando 11.000 toneladas de manganês. A jornada deveria durar 9 dias. Tudo estava bem com a partida do navio. O tempo estava claro. Ao partir, o navio estava se comunicando normalmente, até que simplesmente ficou mudo. Depois que este navio começou sua jornada, não houve mais notícias dele. Ele desapareceu repentinamente. Isso chocou a todos. Um dos maiores navios da Marinha dos Estados Unidos, um navio tão grande, como poderia desaparecer repentinamente sem deixar nenhum vestígio? Se você acha que este incidente foi misterioso, um incidente mais assustador e assombroso foi o mistério de Ellen Austin. No ano de 1881, um navio de 210 pés de comprimento, o Ellen Austin, viajando de Londres para Nova York, bastante comum para a época, mas em seu caminho, Ellen Austin encontrou um navio não identificado, perto da área do Triângulo das Bermudas. De fora, este navio não identificado parecia completamente normal, mas não havia vestígio de nenhum ser humano a bordo deste navio. Não havia tripulação. O capitão do Ellen Austin decidiu entrar no navio para ver o que havia acontecido. Primeiro, ele aproximou seu navio e esperou por 2 dias para que pudessem ver se havia alguém ou mesmo um vestígio de alguém, para qualquer resposta do outro navio. Mas não houve resposta por 2 dias. Depois disso, o capitão colocou os pés no navio não identificado. Havia muitas coisas neste novo navio. E tudo estava no lugar certo. Naquela época, as pessoas estavam cautelosas com piratas. Este navio não identificado não tinha sido alvo disso, porque todos os itens valiosos deste navio estavam intactos. Por esse motivo, o capitão do Ellen Austin decidiu enviar alguns de seus tripulantes para o navio e que continuariam a jornada com ambos os navios. Nos primeiros 2 dias, ambos os navios continuaram normalmente. Mas então veio uma tempestade. Seus caminhos se separaram e o navio não identificado havia desaparecido. Depois que a tempestade passou, o capitão do Ellen Austin tentou procurar o navio, e ele avistou o navio com o telescópio a alguma distância. Quando ele se aproximou, não havia mais vestígios de nenhum ser humano a bordo do navio. Os membros da tripulação que ele havia enviado também haviam desaparecido repentinamente. Dizem que o capitão do Ellen Austin tentou mais uma vez trazer o navio consigo, e enviou mais alguns membros da tripulação para dirigir o navio, mas novamente, após alguns dias, houve outra tempestade, e a mesma história se repetiu. E os novos membros da tripulação nele desaparecem novamente. Quando o capitão Ellen Austin retornou, o dono do navio estava tão aterrorizado ao ouvir essa história, que vendeu o navio para uma empresa alemã. Eles mudaram o nome deste navio para Meta. Sim, é isso mesmo. Da mesma forma que Mark Zuckerberg renomeou o Facebook para Meta, este navio também foi chamado de Meta. Não é uma história intrigante e lendária? O que está por trás dos incidentes no Triângulo das Bermudas? Existem muitas teorias para isso. Algumas pessoas culpam os alienígenas, que os alienígenas vieram e sequestraram as aeronaves e navios, e os levaram consigo. Algumas pessoas acreditam que há um monstro marinho gigante sob o oceano, que está por trás dos desaparecimentos. Essas teorias são verdadeiramente extravagantes. Então vamos nos concentrar nas teorias que são um pouco mais científicas. Uma das explicações é baseada em magnetismo. A questão é que o polo norte da Terra e o polo norte magnético são 2 pontos distintos. Então, quando você olha para o norte em uma bússola, a bússola está apontando para o polo norte magnético. Mas o verdadeiro polo norte está em algum lugar próximo. É conhecido como o Polo Norte Geográfico. Normalmente, quando as pessoas usam a bússola, como tem sido feito há séculos, eles levam isso em consideração. Mas há algumas áreas na Terra, se você usar uma bússola, você encontraria os polos norte magnético e geográfico no mesmo lugar. Os lugares onde isso acontece são conhecidos como linhas agônicas. Essas linhas agônicas mudam com o tempo. Mas nos últimos 300 anos, a linha de 0 grau tem passado pela área do Triângulo das Bermudas. Isso pode criar confusão. A próxima coisa estranha sobre essa área é que no Triângulo das Bermudas,
Quando você olha no mapa via satélite, você vê que as Bahamas, ilhas do Caribe, estão cercadas por uma cor turquesa por toda parte. Essa área no oceano se estende por uma longa distância com águas rasas. Você pode ver o oceano profundo ao redor representado em azul escuro, e essa área se destaca quando vista por satélite. Por causa disso, disse que nos tempos antigos, quando os navios chegavam a essa área, ficavam presos devido às águas rasas. Bancos de areia escondidos eram pontos onde a terra sob o oceano era bastante elevada. Mas não era visível aos navios. A terceira peculiaridade é que essa área tem uma das maiores taxas de furacões do mundo. Se você classificar os países onde a maioria dos furacões é vista, a China está em primeiro lugar, depois os Estados Unidos em segundo lugar, seguido por Cuba. Essa área recebe furacões e trombas d'água com mais frequência. Hidratos de metano é a quarta explicação. Existem algumas áreas no oceano que têm grandes campos de hidratos de metano. Na Austrália, cientistas conduziram experimentos de laboratório nos quais descobriram que quando há uma quantidade excessiva de bolhas de metano na água, a densidade da água diminui e a flutuabilidade de um navio não pode ser mantida, e assim o navio afunda. É a mesma lógica de quando o teor de sal na água é alto, a densidade da água aumenta e fica mais fácil para as coisas flutuarem. Como é o caso do Mar Morto. Uma pessoa normal que afundaria no oceano, flutua no Mar Morto, porque a densidade da água é alta. A mesma coisa está acontecendo aqui, ao contrário. Se houver erupções de metano na água, também conhecidas como vulcões de lama, quando vulcões entram em erupção debaixo d'água, o metano é liberado e se isso acontecer quando um navio estiver sobre a área, então o navio afundaria instantaneamente, sem avisos. Nunca mais seria ouvido falar dele. Esta é uma explicação interessante, mas em todos os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, não há evidências diretas de que algum incidente específico tenha sido causado por hidratos de metano. Isso é simplesmente uma coisa cientificamente comprovada que existe. Mas ter causado o desaparecimento de qualquer navio ainda não foi comprovado. A quinta explicação é, na minha opinião, a mais significativa, pois está relacionada à psicologia humana. Trata-se do chamado efeito Baader-Meinhof, também conhecido como ilusão de frequência, um fenômeno psicológico que afirma que, ao começarmos a notar algo, passamos a encontrá-lo com mais frequência ao nosso redor. Para ilustrar esse efeito, pense na situação em que alguém da sua família adquire um carro novo. Após a compra, você provavelmente percebe que, nos dias seguintes ou até mesmo meses, sempre que está na estrada, passa a notar o modelo exato do carro que foi adquirido. Pode até parecer que mais pessoas compraram o mesmo modelo após a sua aquisição. Na realidade, a frequência desse carro na estrada não mudou muito, ele era tão comum antes da sua compra quanto depois. No entanto, devido à sua nova aquisição, você começou a notá-lo mais. O mesmo princípio se aplica ao Triângulo das Bermudas. Embora seja verdade que alguns grandes aviões e navios tenham desaparecido no Triângulo das Bermudas, é importante observar que em muitas outras áreas ao redor do mundo, em todos os oceanos, também ocorreram desaparecimentos de aeronaves e embarcações. Esses eventos não estão limitados ao Triângulo das Bermudas. Um exemplo recente é o desaparecimento do voo da Malaysian Airlines, que não ocorreu no Triângulo das Bermudas. A questão é que, quando as pessoas se depararam com o mistério do Triângulo das Bermudas, passaram a prestar mais atenção aos desaparecimentos e incidentes na região. Enquanto os incidentes ocorriam ao redor do Triângulo das Bermudas, casos semelhantes fora dessa área não recebiam tanta atenção. O jornalista Léo Cucci, autor do livro O Mistério do Triângulo das Bermudas Resolvido, também chegou a essa conclusão. Ele observou que, embora tenham ocorrido alguns incidentes inicialmente, com o tempo, à medida que o mistério ganhava destaque, algumas pessoas começaram a criar histórias sensacionalistas, algumas das quais eram totalmente absurdas e nunca aconteceram. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos afirma que não há evidências de que os desaparecimentos misteriosos no Triângulo das Bermudas ocorram com mais frequência do que em qualquer outra área do oceano. A Guarda Costeira dos Estados Unidos até declarou que não reconhece o Triângulo das Bermudas como uma área perigosa. Eles afirmam que o tráfego intenso na região pode explicar parte do mistério, especialmente considerando que o Triângulo das Bermudas é frequentemente afetado por furacões devido à presença da corrente do Golfo. Ao considerar a frequência de furacões na área e a sua profundidade rasa, podemos chegar à resposta direta para o mistério do Triângulo das Bermudas.
No entanto, mesmo com a incidência frequente de furacões, em 2013, quando a WWF conduziu um estudo detalhado sobre as 10 áreas mais perigosas do mundo para a navegação, o Triângulo das Bermudas não estava na lista. Em resumo, os desaparecimentos misteriosos não têm relação com o Triângulo das Bermudas. Quanto à bola de fogo que Cristóvão Colombo viu cair no oceano, os cientistas acreditam que era, de fato, um meteoro.